O maior desejo humano é o desejo de ser reconhecido, valorizado, e esta é a isca que fisga os humanos. É nisso que os homens caem. Esta é a armadilha. E principalmente as religiões utilizam muito disso. Estarei falando sobre as pessoas, elas sentem muitas vezes carentes, elas precisam de serem reconhecidas, elas sentem essa necessidade. As pessoas, elas são fisgadas tanto pela religião quanto também pelo capitalismo, pelo comércio, porque é a partir daí que implanta a ideia de que você precisa ter o calçado que o Ronaldinho usa. Você precisa ter o óculos que o artista tal usa. Você precisa ter o carro que fulano usa. Para que você consiga ter status social. O que é o status? Status é nada mais do que uma situação ou condição que a pessoa se acha que ela será bem vista pelas outras pessoas. Tudo movendo-se pelo olhar da outra pessoa. O capitalismo, o comércio usa isso. Mas as religiões também usam isso. Uma pessoa... Eu estive pensando outro dia, por que uma pessoa dedica seu tempo, sua atenção, seu dinheiro para ir ajudar numa igreja? Pela busca de poder, pela busca de reconhecimento, de status, de posição. É isso. Se existe um caso ou outro raríssimo, muito raro, de alguém que realmente está apaixonado pela atividade, é um caso muito à parte e raro, porque a maioria está em busca do seu reconhecimento. Eu quero alcançar a posição de poder pregar lá na igreja. No domingo, não, na quinta-feira tá bom, no domingo já é demais, né? Imagina se me der a oportunidade de pregar no domingo, que coisa. E aí a pessoa começa a... Nossa, eu sentei do lado do pastor, eu tô começando a conversar com o pastor. Ah, meu Deus do céu. Gente, tudo isso, por quê? Porque é a busca de estar... Primeiro, a pessoa se coloca o outro como um status mais elevado do que ele. E é exatamente por essa visão de que, pelo fato do outro ter um cargo eclesiástico um pouco acima, é uma grande coisa. Então eu vou lutar para conseguir isso. E como eu vou lutar para conseguir isso? Servindo a igreja. Com a intenção e o objetivo de alcançar o status e o poder para chegar lá. Óbvio que o cara começa em serviços pequenos, às vezes ele vai crescendo ou não, depende muito do gosto do pastor, né? Se o pastor gostar da liderança da igreja, principalmente o pastor que é o que toma as decisões, né? Gostar dele, for bem com o jeito dele, vai colocar ele em posições boas. Mas para isso, obviamente, você vai querer estar puxando o saco do pastor, da liderança, ficando muito próximo, para conseguir esse reconhecimento, nada mais, nada menos do que a alimentação do próprio ego. Agora, e quando a pessoa é livre, quando a pessoa não está em busca de ego, de status, de nada, ele não precisa de nada disso. E dificilmente, nas condições das religiões hoje em dia, ele será chamado para alguma atividade. Mas pode ser que em algum dia ele será chamado. Ou não. Mas para ele não importa. Porque ele não está focado em status, em poder, e ele está em busca daquele que é o crescimento pessoal dele para a sua vida, que ele tem retorno para a sua vida. E trabalhar na igreja não tem retorno para a sua vida. Do ponto de vista financeiro, não tem, meu irmão. Não tem. Você vai ser diácono, você vai ser presbítero, você vai pregar no domingo. Qual é o seu retorno na sua vida? Zero. Nada. Benefício nenhum. Do ponto de vista material, não. Espiritual, sim. Mas espiritual não é o foco das pessoas. Não é, não. Ninguém está preocupado. Ninguém na igreja está preocupado em conseguir
que está ajudando a Deus ou o reino de Deus. Não, está preocupado é conseguir status pessoal para si mesmo. É isso, esse é o foco de 99% das pessoas. E só que, na verdade, eles param e pensam, cara, não tem retorno, não tem vantagem. Eu não estou para lá para conseguir vantagem. Está, é óbvio que está. É lógico, é óbvio que está. É por isso que puxa saco de lideranças, é por isso que tenta se aproximar de lideranças, é por isso que fica impressionado com posições em igrejas, como se isso fosse algo de grandes valores, como se fossem pessoas mais importantes. Mas pode ser, isso acontece também dentro das empresas, principalmente para pequenas funções. Mas pode ser-se que chegará um tempo em que as pessoas cairão na real e saberão que tudo isso é vaidade, tudo isso é ilusão, que nada disso vale a pena, e que então a igreja vai acabar e fechar por não ter voluntários? Não. Vai passar a reconhecer os valores das outras pessoas. Aquela pessoa que tem a propriedade e a capacidade de ensino será chamada, respeitada, reconhecida, buscada, valorizada. Aquela que tem a capacidade, a expertise e a formação, talvez na área administrativa, será chamada para a área administrativa. Aquele que tem uma formação na área de ajuda social será chamado para o Ministério de Ajuda Social. Haverá reconhecimento e valorizamento. Às vezes não em dinheiro, porque às vezes a igreja não vai poder manter tudo isso, mas as pessoas precisam serem respeitadas nas suas posições e nas suas funções. E essas pessoas, elas farão isso pela igreja, ou não, né? Para Deus ou não, mas elas farão sabendo que elas são respeitadas, e há um valor para elas dentro da igreja. E elas não precisam puxar saco de ninguém, lutar, brigar com os outros dentro da igreja para conseguir cargos e posições, que é a maior idiotice que eu já vi no mundo. Você vai perder seu tempo, brigar com os outros na igreja para conseguir cargo, discutir. Cara, tem tanta coisa importante, vai estudar, vai ter um segundo trabalho, um terceiro trabalho, vai fazer qualquer coisa, vai divertir, do que ficar brigando com os outros para conseguir cargo na igreja ou manter cargo na igreja, né? Isso é puxando saco dos outros e um monte de coisa totalmente idiotice. Idiotice, sabe? Idiotice e hipocrisia, porque não tem nada de Deus nisso. Eu penso que chegará um momento que a igreja precisará respeitar quem são as pessoas qualificadas. E pessoas qualificadas são exigentes. Isso é o meu ponto de vista. Deus abençoe vocês. Um grande abraço. Tudo de bom. Nós encontraremos lá no topo.